um pouco a questão de eu fazer um conteúdo teórico. A gente vai deixar um pouco, daqui a uma, duas aulas, a gente falar um pouquinho sobre uma parte mais prática. Eu vou convidar alguém para falar sobre Firewall com vocês, tá? Mas hoje a gente vai falar brevemente sobre buffer overflow e injeção de código. Eu vou pedir até um pouquinho de desculpas, que eu estou um pouco desfocado hoje, mas é que eu estou com um problema um pouco sério na infraestrutura do laboratório, e acaba que eu estou tentando acompanhar N coisas ao mesmo tempo, isso não está funcionando não, então eu vou parar e vou me dedicar só aqui à aula, e depois a gente vê o que faz. Então, a ideia é a seguinte, a gente falar hoje sobre o que é um buffer overflow, o que são injeção de códigos. Eu não tenho nenhuma intenção de ser ostensivo sobre isso, até porque eu acho que o buffer overflow hoje é um problema menor do que já foi. E a injeção de código. Então, buffer overflow, vou falar sobre como criar um buffer, como proteger, sobre o que é injeção de código, como executar e como proteger. E eu vou sempre tentar seguir, quando eu falar sobre determinados ataques, como executar e como proteger, por um motivo muito simples. Para proteger, você tem que saber atacar, né? E para você fazer um pentest, para você atacar, né, para você atacar de forma legítima, é claro, nota que eu não estou dando de forma nenhuma para vocês nenhum incentivo de que vocês façam ações ilegais. Isso não é o objetivo do curso. O objetivo é que vocês saibam proteger e possam profissionalmente, de forma legítima, né, estar utilizando. Ou seja, para você fazer um pentest, para você atacar, para você fazer uma perícia forense, você tem que saber como é que essa vulnerabilidade acontece. As duas estão no top 10 vulnerabilidade de aplicações da OWASP. Né? Aqui o buffer dos últimos anos, né, são respectivamente as vulnerabilidades 5 e 6. Lembrando, eu não estou usando o OWASP desse ano, eu estou usando a soma dos OWASPs de vários anos, coisas que eu, Cláudio, acho que são o top 10 do OWASP, não é o que está na página deles lá. Se vocês quiserem ver o OWASP de hoje, é só dar um pulo lá na página do OWASP que eu mostrei para vocês no curso, tá bom? Então, uma estatística bem simples, né? 40% dos sites comprometidos vão usar senhas fracas. Eu já falei o caso que eu tive de um colega meu que usou, num determinado servidor, usuário e senha com o mesmo nome, tá? Isso é bastante comum, inclusive, principalmente se é servidor de configuração e você não quer decorar coisas. 35% devido a exploits de buffer overflow, não necessariamente no site, mas na infraestrutura embaixo deles. 10% devido a descuidos administrativos, 8% devido a helicópteros pretos, a gente vai ver o que isso quer dizer daqui a algumas aulas, e 2.600% por IP spoofing. Isso é uma piada que, se vocês não entenderem agora, nas próximas aulas vocês vão entender. Então, a popularidade do buffer overflow é só você pesquisar na internet por buffer overflow exploit, verificar sites como Alt 2600, rootshell.com, antionline.com. Podem ser encontradas longas listas de exploits baseadas em buffer overflow. Essas páginas são as páginas onde vocês vão encontrar exploits. A minha recomendação é que, se você vai abrir uma página dessas, você faça isso dentro de uma máquina virtual, sem nenhum contato com a tua máquina física. Mas é só um conselho, né? Se conselho fosse bom, eu vendia como consultoria. Então, até mesmo a versão original da SSH tinha um problema com buffer overflow. Em geral, coisas que vão ser desenvolvidas utilizando C e assembly vão ter maiores vulnerabilidades. Ou seja, em geral, quem lidar diretamente com posições de memória vai estar mais vulnerável a isso. Então, já é fácil de perceber um pouquinho que linguagens que vão trabalhar dentro de máquinas virtuais vão estar mais protegidas em relação ao buffer overflow do que linguagens que atuam mais diretamente nos recursos da máquina. Então, tem alguns exemplos famosos, né? Alguns exemplos muito velhos. Esse do MPlayer, particularmente, foi muito famoso quando eu era aluno.
tá? Era muito famoso quando eu era aluno. Os outros, né, por exemplo, esse Code Red era do servidor IS da Microsoft, que na prática ninguém usa, né? O Morris, de 88, era do método GETS, tá? Então, hoje em dia, essas coisas são cada vez menos. Então, qual é a ideia? A ideia é simples, né? Como vocês que fizeram com Comp 1 podem ter feito isso. Vou criar uma função var test, que recebe um char pointer, vou alocar um vetor de 10 posições, e vou dar um string copy do buffer, de uma variável buffer qualquer, né, que é esse meu vetor de 10 posições, desse meu char pointer de n posições. Né? E aí, vou fazer um teste com essa string que é longa demais para o método de teste. Tá? E vocês vão ver que, na verdade, o printf desse resultado é uma coisa um pouco insana. Quem quiser, é só testar isso na máquina de vocês, tá bom? Então, isso é bem normal. Eita ferro. Então, o princípio, galera, é explorar, é sobrescrever, do buffer overflow, explorar parte de memória que supostamente não poderiam ser sobrescritas com códigos arbitrários, fazendo o processo executar esse código. Então, tem uma dependência da CPU, construir um exploit vai requerer alguns conhecimentos específicos do sistema operacional-alvo e da arquitetura usada. Apesar de poucas diferenças, o conceito é o mesmo, ou seja, se eu estou fazendo isso no Intel, no AMD, no próprio ARM, isso não é problemático, tá? Inclusive, se vocês procurarem por Buffer Overflow Raspberry Pi, vocês vão ver umas paradas bem interessantes. Então, a grande questão é você fazer a chamada em C e a pilha de memória, né? Se vocês forem ver como é a alocação de memória dentro do computador, a gente trabalha com pilhas de registradores, pilhas que guardam valores importantes da memória do seu registrador. Quando vocês fizerem circuitos lógicos ou algo parecido na arquitetura de computadores, quem é da SA, eu não sei se fez arquitetura de computadores ou se faz, mas é uma matéria muito importante para vocês entenderem, e eu acho que é muito importante quem está fazendo SA e está lidando com a automação, entender como um computador funciona, tá? Isso vai fazer muita diferença, é um diferencial dentro do que a gente chama de indústria ou Internet of Things, que é uma das coisas que, para onde a indústria, o cenário que a gente chama de indústria 4.0 está indo, tá? Então, quando uma função é chamada, o endereço de retorno é colocado na pilha, ou seja, eu vou dizer onde eu vou alocar valores, com frequência os valores são colocados na pilha, normalmente a função salva um ponteiro para o início da pilha, dentro da própria pilha. E as variáveis locais estão na pilha. Isso quer dizer o seguinte, todas as referências que eu tenho para as chamadas de função, onde estão elementos na memória, estão na pilha. Então, se eu sobrevivo determinadas posições de memória, pode ser que eu corrompa essa pilha e isso venha me gerar problemas. A ideia é só essa. Então, o buffer overflow nada mais é do que sobrescrever memória da forma que eu consegui fazer. Né? É muito fácil de ver que um bom e velho teste resolveria essa questão. Tá? Em sistemas Linux, a pilha cresce nos endereços mais altos os mais baixos. Colocar algo na pilha conduz ela em direção ao endereço zero. Tá? Isso não é verdade para todo o sistema operacional, então se você vai atacar, você vai precisar dar uma olhada no que está rolando. Então imagina um servidor web com a seguinte função, void func char pointer, char 126, string buffer, patati patatá, o mesmo problema. Quando essa função é invocada, um novo frame com as variáveis locais é colocado na pilha buffer, né, o ponteiro para o previous, o retorno de endereço e os argumentos da minha função. Essa é a memória. Para aqueles que não fizeram, né, Comp 1 com a Priscila, ou tiveram Comp 1 em Python, vocês podem imaginar a memória como uma grande fita, é assim que é o princípio das máquinas de Turing, tá? Onde a gente vai ler posição a posição dessa fita para ter tomadas de decisão, tá? Essas tomadas de decisão é que vão ser baseadas nessas posições. Então, se eu pego uma dessas variáveis e sobrescrevo, eu estou atrapalhando o trabalho. Então, o grande truque é eu sobrescrever de uma maneira tão inteligente que eu saiba exatamente o que eu estou sobrescrevendo. Então, se eu sei que determinado código-fonte, né, necessita de uma chamada de determinado valor, né, de determinado tamanho, o que eu vou fazer é tentar sobrescrever essa posição. Ah, Cláudio, mas isso que você quer dizer que código aberto, então, é mais vulnerável? O que vocês acham? Eu acho que sim. Hum?
Alguém? Coloca aqui no chat. Calma aí. Eduardo, mais alto. Eu acho que é sim, professor. Por quê? Porque todo mundo tem acesso a ele, pode modificar. Beleza, mas se todo mundo pode modificar, isso também não seria uma vantagem, porque eu poderia consertar? Sim, seria. Então, se eu pego um servidor fechado, que eu posso simplesmente ir testando, descobrir que tem um buffer overflow, e posso testar as posições de memória, e eu não aviso isso para ninguém, quem consertaria? Eu imagino que tem alguém que cuide da manutenção, né? Não, mas se eu só dar manutenção, você sabe que está quebrado. Se eu sou o atacante, eu nunca libero. E esse problema, né, ele é uma pegadinha. Então, obrigado, Eduardo, por ter participado. Tá? Por que ele é uma pegadinha? Porque essa é a grande dicotomia que a gente tem hoje em engenharia de software. Tá? Você tem uma galera que vai defender o software livre, no sentido de que, beleza, tem toda uma comunidade que vai defender e proteger e cuidar do software. Isso não é uma verdade absoluta, tá, galera? Eu sou muito defensor do software livre por uma série de questões, por uma série de discussões éticas, mas esse argumento de que vai ter uma galera que vai estar sempre disposta a consertar, not so much, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Já por outro lado, é bem verdade que, tipo assim, se você tem software proprietário e tem uma vulnerabilidade, se essa vulnerabilidade não está sendo verificada, não está sendo preenchida, e você pensa o seguinte, uma vez que o produto já está no ar, já está gerando dinheiro, você botar coisas em manutenção muitas vezes é visto até como desperdício. Então, o mesmo esforço não é colocado na manutenção do software. Enquanto no software livre qualquer um pode ir lá pegar, consertar e comitar, no caso e que também não é bem verdade isso, tá, gente? Mas no caso do software proprietário isso é até mais complicado, tá? E já não são raros os casos em que hackers anunciaram para empresas falhas, vulnerabilidade no software deles e foram processados. E outro problema que é muito sério é o seguinte, se você é um atacante e você encontra uma falha de software, você não vai anunciar para os quatro ventos, encontrei uma falha de software. Não, o cara provavelmente, principalmente em espionagem industrial, entenda. Eu não estou preocupado no hacker Mr. Robot, né? O cara que está fazendo isso para aparecer na mídia, para resolver os problemas. Eu estou preocupado com o espião industrial, né? Por quê? Porque o espião industrial, galera, ele é o cara que vai estar ativamente ganhando dinheiro. É o cara que não quer mídia. Ele quer roubar um segredo industrial, ele quer atrapalhar um determinado negócio durante um período de tempo fixo, né? E espionagem industrial é sério. É uma coisa que existe, né? Se vocês trabalhando com segurança, vocês devem receber propostas de espionagem industrial, tá? Isso não é uma mentira. Em geral, muitas vezes elas são muito tentadoras, tá? Porque elas pagam muito bem, mas vocês têm o dever ético e moral, né, de evitar fazer esse tipo de coisa, tá? Ah, Cláudio, mas é uma empresa, você não sabe, tá? E você não pode responder por outras pessoas, você só pode responder por você. O seu dever como segurança, como profissional de segurança, é proteger. Quando vocês se formarem, vocês fazem um juramento de usar o seu conhecimento para o bem da sociedade. Não estou falando nem de bem da pátria, estou falando bem da sociedade em geral. Em tempos de documentários como o Dilema das Redes, é cada vez mais importante a gente ter essa consciência social do nosso trabalho. Se o buffer for sobrescrito, olha só aqui o exemplo do overflow, tá? Eu estou sobrescrevendo justamente as regiões de endereço. E se eu estou sobrescrevendo a região de endereço, eu posso apontar para o que eu quiser, para a função que eu quiser, para um exploit, por exemplo. Então, olha que interessante, se eu sei essa posição, se eu estudei esse código-fonte, se eu chutei isso bem, eu faço um overflow e jogo para uma posição que eu quero trabalhar, tá? Então, basicamente é isso que é um buffer overflow. É um sobrescrever para eu apontar para o software que eu quiser, como, por exemplo, código executável, como, por exemplo, aqui, um execve.bin/sh. Ou seja, eu estou fazendo com que a posição de retorno vá para me liberar, por exemplo, acesso remoto. Tá?
Então, é o que a gente chama de, eu vou dar para o atacante, né? Essa função, quando executada aqui, exec-verb-sh, vai me dar para o atacante o acesso de root, né? Um root shell. Se o programa exploitado rodar como root. Ou um shell qualquer, se ele me dá. Ou seja, basicamente, é um negócio que é problemático, né? Agora, imagina o seguinte, você nem precisa de muito. Imagina que eu faça isso no teu servidor de administração, né? Você não tem acesso ao servidor, você tem acesso a uma conta qualquer para rodar um serviço específico. Olha o problema, olha o dano. E vocês vão perceber, saber que tem umas coisas que acontecem, são esquisitas, né? Que muita gente é atacada e não fala, justamente para não deixar, né? Para que a culpa não seja dele. É muito louco isso, cara. Eu já fui em empresas que a empresa foi atacada, o cara perdeu a senha e o cara simplesmente achou que tinha esquecido a senha e não tinha esquecido nada. Ele sabia exatamente bem a senha dele, mas ele não alertou o admin para que ele não fosse culpado de uma brecha de segurança. Então, olha como é que as pessoas são. Então, mais uma vez, segurança não é um conjunto de técnicas, né? Segurança é um conjunto de medidas. Né? As técnicas vão ajudar essas medidas, mas se você não treinar o ser humano, você não tem conversa. E aí surge, né, o Smashing the Stack. Smashing the Stack é um título de um artigo, né, extremamente importante dessa revista FRAC, né, a FRAC 497, né, na verdade essa edição. A FRAC é uma, digamos que é uma revista online sobre web hacking, né, sobre hacking de forma geral, que é liberada num formato TXT, que ela é muito famosa até hoje, tá? E que ela tem, sabe, 2, 3 edições por ano, nem sei mais, né? E que durante um tempo a galera lia muito, e para vocês terem noção de como isso era meio bizarro, né? Quando eu fazia técnico, né? Eu fazia técnico, fiz técnico Cefet de 2001 a 2003. Ou seja, vão-se lá quase 20 anos que eu tive no segundo grau, o que é extremamente assustador quando eu falo isso em voz alta. Então, que coisa, né? E eu não tinha internet em casa. Então, para mim, era um problema muito sério estudar. Então, às vezes, muitos dos softwares que eu queria usar na minha máquina, ou coisas que eu queria estudar, eu tinha que comprar na banca de jornal umas revistas de computação que vinham com um CD. Olha que coisa bizarra. E nesse CD tinham compiladores, tinham interpretadores, tinham softwares de edição, que aí sim serviam. A coisa mais próxima do que eu faço hoje, né? Uma das minhas máquinas principais, né? Nesse momento eu estou usando um computador, mas a máquina que eu mais uso hoje em dia para escrever, para ler, para ver vídeo, para fazer qualquer coisa, é um tablet que eu uso uma plataforma que é o Termux, né? Que me dá um terminal, e no Termux eu vou usar ou o VI, né? VI/Vim, né? Ou /NelVim, para vocês que são mais novinhos, ou o Micro, que é um text editor, tipo um Sublime Text modo texto, para editar código ou texto de forma geral. Cláudio, com o que você escreve texto no LaTeX? Tá? Então, é a coisa que acho que mais se aproxima de como eu usava o computador naquela época. Então, é o que eu tinha, porque meu computador era um computador bem médio, né? Era um K62-300, que a gente botou 128 MB de RAM, o que era, nossa, demais, né? Começou com 64 MB, e 64 MB já era um negócio meio bizarro. E nesse artigo da Smashing the Stack, vocês podem até procurar ele no Google, né? A ideia era encher o buffer para subscrever o endereço de retorno. Quando uma função termina, vai para o endereço na pilha, nós colocamos algum código no buffer e apontamos o endereço de retorno para ele. É exatamente isso que mostra. A FRAC, ela não tem nenhum caráter didático, tá? Ela é uma revista de hackers para hackers, né? E hackers no sentido mais clássico da palavra, não do invasor, mas do cara que vai estudar computação, programação e redes. Hacker vem que significa estudioso. Você pode ser um hacker em qualquer coisa que você faça, desde que você seja um estudioso. Tradicionalmente, o termo hacker está associado aos caras que trabalham com programação e infraestrutura. Né? Mas hacker originalmente significa estudioso. Tá ok? Eita, tô tentando passar no vídeo, eu não sou hacker. Né? Então, a ideia seria isso aqui, essa mesma função, o endereço de S, o endereço de retorno, salvo e o buffer, e aqui é o ponteiro
para o meu programa. Ou seja, aqui no endereço de retorno, eu vou dar uma determinada posição de memória. Então, isso é a safadeza, isso é o truque. Então, como nós sabemos para onde o ponteiro deve apontar, é o endereço do buffer, mas como é que a gente vai saber onde é esse endereço? Nós construímos o small program, colocamos ele numa string, né? Então, a ideia é que normalmente você precisa estimar o endereço do buffer, e uma estimativa geralmente é suficiente. Sabe o que é? O que eu vou fazer é fazer várias cópias do meu programa. Tá bom? Cláudio, mas que sacanagem. Exatamente, é uma sacanagem. Tipicamente, o exploit coloca um buffer, um exec, seja esse exec no Windows, no Linux, ou qualquer outra coisa. Outras vezes altera a senha, outras vezes arquivos, outras vezes portas, né? Outras vezes ele executa alguma coisa e se autodestrói, e destrói o log para poder, né, se esconder. E nesse caso, bicho, é muito difícil de pegar, tá bom? No Unix, eu vou rodar um novo programa através da chamada sistema exec. Inclusive, tem alguns exploits feitos em Python, naquele livro Python for Hackers. Tem uns exploits que usam o import OS, né? E os.exec, né? São chamadas de sistema que você tem de dentro da linguagem. Não cria um novo processo, mas muda o corrente para um programa distinto e cria-se um fork, né? Então, é um exemplo do uso do exec, né? Inclui stdio, um string args, esse string args, esse comando bin ls null, void exec ls, args, printf, I'm not printed. Então, na prática, vários comandos que você tem do Linux nada mais são do que, né, execuções, somas de execuções, né, de comandos anteriores. Então, você, na verdade, o que você vai fazer é gerar esse tipo de arquivo. Inclusive, eu tive um amigo meu que ele trocou o ls dele por um ls-la, usando esse arquivo e sobrescreveu determinar um alias dentro do banco. Então, é dentro da máquina Linux dele. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer, inclusive dentro da sua própria máquina, se você tiver disposto. Então, se eu gerar um string, se eu pegar o código desejado, exemplos lá anterior, gerar uma linguagem de máquina, copio os valores individuais dos bytes e constrói uma string. Um exemplo simples vai requerer menos do que 100 bytes. E isso aqui, na verdade, o que a gente vai fazer? Um exemplo com esse bin ls, exec bin. Isso aqui são os caracteres do exec bin ls para que eu possa, né, ter uma posição de memória, tá? Então, vocês vão ver muitos exploits com isso aqui. É só vocês pegarem isso aqui e verificarem e passarem isso para... né? Ou então pede para imprimir. Pega isso aqui. Unsigned quer dizer sem sinal, né? Então, algumas considerações importantes. O small program deve rodar em qualquer posição de memória, não sendo dependente de uma posição. Ele não pode ser grande, ou então colocaremos o programa em novo endereço de retorno na pilha. Então, a ideia é que eu coloque esse mesmo unsigned aqui. Vou pegar um determinado endereço de retorno, vou pegar esse endereço de retorno, vou somar duas posições para frente e vou jogar esse endereço de retorno dentro de uma outra variável. Então, vou dar running o tst, rodei o tst, e eu, na verdade, quando eu pegar essa posição de retorno, o que eu vou estar jogando é esse comando aqui do bin ls. Então, se eu fizer isso para atacar um programa, tem um cara muito interessante, um cara de gente boníssima, que é o Davidson Bocardo. Hoje ele está na Clave Segurança da Informação. Ele deu um curso há um tempo atrás sobre tamper-proofing. A gente vai ter uma aulinha sobre tamper-proofing com um cara muito gente boa. Eu vou chamar ele, vou convidar ele para dar uma palestra para vocês, né? Mais para frente. É um grande amigo meu que é professor do IF e fez o mestrado dele nessa questão de tamper-proofing, fez o mestrado dele nessa questão de análise de código, na análise de programa, onde a gente teve que abrir alguns códigos em assembly para alterar, principalmente para coisas de IoT, onde ainda é muito vulnerável, tá? Então, lembrando que ele vai mostrar isso um pouco na prática, usando alguns softwares, né, interessante. Então, relembrando, a ideia é fornecer ao servidor uma string grande, capaz de estourar o tamanho do buffer. Essa string vai estourar o buffer, sobrescrever o endereço de retorno na pilha, e assumimos que nós colocamos nosso small program em uma string e nós precisamos saber o endereço dele. Várias CPUs possuem a No Operation Instruction, que a gente chama de NOP, não faz nada, somente avança o ponteiro de instrução. Então, usualmente, a gente vai colocar vários NOPs na frente do nosso programa,
E se o novo endereço de retorno apontar para um NOP, tá ok. Ou seja, o que a gente vai tentar fazer é, na verdade, jogar o nosso programa dentro de um mando de NOPs para garantir que o programa vai ser lido. Então, nota o seguinte. Peguei aqui esse meu programinha. Peguei esse programinha, converti para uma string. Converti para uma string, joguei numa posição de memória. E aí, galera, aí ia correr botei uns NOPs na frente para garantir que nada ia ter problema. E aí, galera, aí ia correr para o braço. Né? Então, se eu apontei, fiz o programa real, e aí depois eu apontei para uma posição de memória, está cheio de NOPs, eu sei que ele vai executar esses NOPs e vai chegar no meu exploit. Tá? Claro, gente, isso é um exploit versão 1.01, tá? Os exploits hoje em dia são muito mais inteligentes que isso. Isso aqui é um exploit de 15 anos atrás, tá? É só para vocês terem uma noção e se sentirem muito racudos. Mas, assim, no mundo real, as coisas são bem mais sombrias, né? Vocês podem imaginar várias formas de se proteger disso aqui, né? A primeira delas é, vou evitar usar C, né? E já está resolvido o meu problema, em 95% dos casos, mas tem casos que isso não vai ser possível, né? E se alguém aqui está falando de WebAssembly, meu amigão, você está entendendo exatamente onde eu quero chegar, tá? Se você não sabe o que é WebAssembly, não se preocupe, a gente vai ter uma aulinha sobre WebAssembly mais para frente, para que vocês vejam como o inferno está chegando, tá? Então, estimar o tamanho da pilha pode ser adivinhado a localização do endereço de retorno, e vou colocar ele em vários endereços de retorno. Então, na verdade, eu não vou adivinhar em nada, eu vou chutar que nem um psicopata, né? Vou botar vários endereços de retorno para eu chegar na minha posição do NOP. Então, aqui vou fazer um programa vulnerável, simplesmente por causa desse meu string copy aqui. E esse programa foi construído para estourar o buffer de vulnerable.c. Esse gen.pmg aqui, ele vai permitir o usuário acrescentar um deslocamento com um tamanho fixo e escrever um standard out. Né? Então, se eu criar um programinha isso aqui para o vulnerable, eu vou trocar a saída do gen para linha exec. Tá? Então, na verdade, esse gen.pmg aqui é algo que eu espero que vocês queiram fazer, né? Algo que vocês façam, né? É um endereço fixo imaginário, que é um chute, né? Isso é uma piada, eu quero que isso seja errado mesmo, quero que isso seja zoado, né? Então, tentem explorar esse programa em casa. Tentem usar essa mesma abordagem que eu falei para construir um programinha, né, para vocês. Então, maiores informações vocês vão achar no Smack the Stack for Fun and Profit, que é uma leitura obrigatória. Eu já botei os slides para vocês, recomendado Exploiting Format String Vulnerabilities. Tem esse Blender de Attacks by Xian e Scizor para entender melhor o Buffer Overflow e como são usados. E o opcional, que é o Tal of Windows Buffer Overflow, que funciona até hoje. É incrível como no Windows 10, e o Windows 10 é quase um Linux, né? Que isso está cada vez mais decente. Inclusive, eu compartilhei ontem no Facebook um artigo muito interessante mostrando como as diferenças entre o Windows e o Linux são cada vez menores, que, na verdade, né, a gente está tendo um kernel cada vez maior do Linux dentro do Windows e cada vez menos funções do Windows sendo utilizadas, o que é muito louco, e muitas delas para retrocompatibilidade. Ou seja, pode ser que o Windows 14, na verdade, seja um Linux da Microsoft, um negócio muito bizarro. Várias linguagens modernas já possuem proteção contra o Buffer Overflow. O Java e o C# vão fazer checagem de referências para saber onde estão, se estão fora dos limites do array, né? Vocês recebem de vez em quando nessas linguagens, mesmo no Python, umas exceptions muito very crazy, né? O Java não vai permitir violações de memória, mesma coisa para o Android. A aula então foi inútil, né? Isso é uma coisa que vocês deveriam estar preocupando. Cara, eu passei 40 minutos nesse calor dos infernos ouvindo o Cláudio falar sobre coisas que nem todas elas eu peguei de cara, e esse imbecil está me dizendo que essa aula foi inútil? Não. O que eu estou dizendo para vocês é que, na verdade, talvez você, quando você lidar com programas em Java e C#, você não vai buscar exploits nos programas. Você vai buscar exploits nas máquinas virtuais. Cláudio, e dá para fazer isso? Oxe. Dá uma olhada na base do CVE e procura por exploits Virtual Machines. E vocês vão ver coisas do arco da velha. Então, você como atacante tem que buscar o que atacar e você como defensor tem que saber o que você está defendendo. Tá? Essas são coisas que vocês têm que se preocupar. Sobre injeção de código, né, é um bug causado pelo processamento de dados inválidos. O princípio é muito parecido com o do Buffer Overflow. Eu vou ter vários tipos de SQL
né, de injeção de código. Eu vou ter o SQL Injection, que é o mais tradicional, mas eu vou ter Script Injection, Shell Injection e Dynamic Evaluation Attacks. Então, o SQL Injection é uma técnica empregada para manipular uma base de dados legítima para que essa retorne dados falsificados. Isso era muito comum em programas que a gente chama bobos. Imagina que você está utilizando, né, fazendo um form de login e senha. E originalmente, quando a gente faz um form de login e senha, a gente simplesmente pega string da nossa view, passa para o controle e o controle vai executar dentro de uma classe, né, de modelo. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você não trata esse input de certa forma, você pode estar executando um código, né, interessante ou complicado. Então, o input vai conter caracteres especiais e comandos SQL, e acidentalmente eu vou executar SQL. Um exemplo aqui, né? Vamos considerar essa seguinte página, uma página bem boba, né? E no BD eu vou botar select exchange from users, where username é some username, que é uma variável qualquer, e password, algum outro password. Então, eu posso botar user anything, e password or 1 igual a 1, né? Retorna os usuários onde 1 igual a 1, ou seja, onde verdadeiro, né? E isso aí é um problema. Vou retornar a série de... No caso, admin, asterisco tralha, né? Eu vou, e tralha é um terminador, select from users, where username é admin. Olha que treta. Ou então, se eu quiser recuperar um plain text password, encontrando uma tabela com base login, user admin, o password union select convert, table using Latin 1, from information schema tables, where table like you and not tables, table name user privileges. Ou seja, eu estou simplesmente dizendo o seguinte, assim, me passa o esquema do banco. E essa coisa estúpida aqui que eu fiz, essa receita de bolo que você coloca, se você procurar no Google SQL Injection, funciona em muitas bases de dados. Até hoje. Sem querer, dando uma aula de segurança, eu testei isso dentro de uma empresa que eu estava trabalhando e eu verifiquei o esquema do banco. Né? E aí eu fui chamado pela diretoria da empresa perguntando com a seguinte solução. Cláudio, né, o que foi que houve? Né? O que é isso? O que estava acontecendo? Nada. Eu só estou mostrando que isso aqui é possível. E as pessoas, quando viram isso, ficaram, oh meu Deus, né, o que a gente vai fazer? Não, e é justamente isso que eu quero que vocês aprendam. Né? Que, oh meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Né? E olha só o SQL resultante, como é que ele fica, né? Que coisinha bonita. Estou usando union para juntar mais de uma tag SQL. Então, eu posso pegar a senha de alguém, username admin, password union select, concat from username igual admin. E olha só como é que fica o SQL resultante. Né? Então, na prática, hoje em dia, a maior parte dos proxies, eles já tentam buscar, né, queries SQL. Então, na verdade, mais uma vez, olha que interessante, testar é um dos caminhos mais importantes, mais interessantes, melhores, para a gente poder, né, se proteger de injeções de SQL. Os ataques de script injection, né, vários ataques de injeção de código que permitem um atacante fornecer código para o servidor, são também chamados de cross-site scripting. E vocês vão ver que o cross-site scripting, ou XSS, né, é um tipo de injeção no qual os scripts maliciosos são introduzidos em sites ditos confiáveis. Ou seja, eu posso tentar introduzir código de JavaScript malicioso. E na minha época, quando eu comecei a programar, era por essa razão que as pessoas não usavam JavaScript. Porque as pessoas viam JavaScript e associavam ao comportamento malicioso das páginas da web. Tá bom? Esses ataques ocorrem quando o atacante usa uma aplicação web para enviar código malicioso para outro usuário. Então, eu vou ter vários tipos de XSS, o persistente, né? Onde eu vou armazenar, e é por isso que a gente odiava cookies, tá? Cookie é um fenômeno recente dentro da história da computação, né? E o retorno deles é um outro fenômeno recente, né? Que a gente, na verdade, queria ter eliminado e nunca conseguiu, né? Então, os dados do usuário vão aparecer para outro. Eu tenho o não persistente, né? Quando um código HTML é malicioso, é inserido em um formulário. Eu estou trabalhando em engenharia social também nisso. Ou seja, imagina que eu estou colocando um formulário web da mesma forma que no anterior e eu estou inserindo código JavaScript. Isso não
é incomum. Ou então o Document Object Mode Based, que é o tipo 0 de XSS, que é o Local XSS, que vai explorar o DOM, Domain Object Model, né? O que vai, na verdade, gerar a página para vocês. E vários ataques que a gente chama de defacement são feitos através de XSS. Defacement é a modificação de páginas HTML. Isso não é impossível. Então, a ideia é que o atacante vai enviar um e-mail com um link para o script abaixo, né? E, na verdade, o link é razoável, mas dentro do client profile eu vou inserir um script JavaScript, e é por isso que a gente não executava JavaScript. Inclusive, algumas pessoas da Free Software Foundation, a GNU.org, dizem, né, que, né, executar JavaScript automaticamente é um erro. Então, existem alguns browsers como o GNU iScat. O iScat, né, seria um clone livre do Firefox, que ele não executa JavaScript por padrão. Né? Cláudio, e se ele não executa JavaScript por padrão, ver a internet através dele deve ser um sofrimento. Meus amigos, vocês não fazem ideia de como é sofrido, né? E como o JavaScript melhora a nossa vida. Se vocês pararem para analisar o que é o Google Docs, do que nada mais do que um editor de texto escrito em JavaScript que você baixa temporariamente para sua máquina local. Tá? Cláudio, então quer dizer que se eu pegasse o Next.js e transformasse o Google Docs numa... O site vai executar... Na verdade, nenhum site executa o script na URL dele. Eu estou me valendo que o browser é idiota, tá, Samuel? Os browsers, eles executam muitas coisas. Eles leem as URLs e fazem requisições. E ao fazer requisição, um dos argumentos que eu coloco, como é ali um nome de usuário, um client profile, ele vai pegar essa informação para executar dentro da página. E isso aqui, galera, é a coisa mais amadora. E isso acontecia tanto no final dos anos 2008, 2009, 2007, que, cara, que as pessoas passavam, cara, isso não dá. Né? Então, vários daqueles sites de vídeo, tipo Mega Uploads, eram explorados através desse tipo de XSS safado. Tá? Hoje em dia tem outras formas, eu estou falando para vocês do conceito. Né? E o conceito continua igual. Então, eu posso roubar os cookies de um usuário, e roubar os cookies de um usuário hoje é um problema, tá? Ou então eu tenho uma validated file upload, quando o usuário é capaz de fazer upload de um arquivo que não é validado pelo servidor, existe a chance dele fazer upload de código malicioso, o Gmail manda lembranças, né? O Gmail não deixa vocês fazerem upload de código.exe. Ou então, na verdade, há um tempo atrás, o Hotmail, que hoje é live, né? Ele permitia que você fizesse. Porque tudo que você tinha que fazer era mudar a atendação de outra coisa. Né? Fazer o upload de um script PHP é considerado fazer o upload de uma figura. Então, galera, isso não, até hoje é muito válido. Por quê? Porque você validar arquivos é uma treta. Ataques de shell injection, também conhecidos como OS Command Attacks, o buffer overflow que a gente mostrou com o exec é uma forma de shell injection, e vai explorar a entrada de aplicações para formular comandos para esse ó. Né? Um atacante vai fornecer dados através de scripts para o sistema operacional. Exemplo, o leak da Sony. O leak que a gente teve da PS1 foi uma falha no Apache, né, da Sony que permitiu uma execução de código shell para ser utilizado. Se a interface web não é tratada, pode abrir brechas para a execução de comandos no SO. Né? Esse aqui é um exemplo de information leakage. Aqui está um código PHP, onde eu posso ter um input malicioso, tá? Então, o ataque executa bin ls comando e vai pegar a lista de todos os arquivos que estão no diretório, né? Única e exclusivamente através do meu comandinho ali. Então, muitas das coisas que a gente faz, né? E eu vou botar para vocês um vídeo do TED, se é que eu já não coloquei, falando o seguinte, que muitos atacantes hoje em dia, eles não são nem inteligentes, eles não são nem úteis. Tudo que eles fazem é pegar esses comandos prontos e executar, sem nem mesmo entender o que esse código faz. Tá? Exemplos de shell injection server-side script, como PHP, Perl, Python, né? Lançadores do KDE e do Gnome e buffers overflow, como a gente viu anteriormente. Aqui vão ter algumas referências sobre code injection, que eu vou deixar para vocês,
tá? E vou abrir para vocês para perguntas, né? Esse tipo de ataque de injeção, eu acho muito interessante vocês treinarem, vocês darem uma olhada. Eu botei o curso lá do WASP, onde vocês vão, se vocês seguirem aquele projeto do Coursera passo a passo, vocês vão verificar algumas dessas coisas. E como é que eu me defendo desses ataques? Testes. Sanitização é bem importante, tá? O problema da sanitização é que ela não que a variedade de coisas que eu posso colocar ali é tão grande que por mais sanitizado que eu seja, esse esforço não sempre vai ser bem resolvido. Ou eu mudo como eu programo, ou eu mudo como eu passo esses parâmetros, ou em geral eu vou ter muitos problemas. Então, e também tem uma outra questão, que é a questão da educação do programador. Vários desenvolvedores de software como eu foram educados na era do bit lascado, onde a gente não tinha nenhum conhecimento da web. E para vocês terem essa noção, o meu primeiro site foi em CGI com C. Então, a primeira plataforma web que eu usei foi C para escrever código HTML. É fácil de notar que isso é um cocô. Né? Isso não fazia bem para a alma, não. Né? E eu tive amigos que até bastante pouco tempo atrás diziam que fazer CGI com C era uma coisa muito legal porque ficava muito rápido. Realmente fica, né? Cara, o cookie nada mais é, Daniel, do que um arquivo, né, de texto que guarda informações da tua máquina. Quando você podia... Um arquivo, teoricamente, ele é temporário. Tá? Mas ele é só isso. Ele é um arquivo que guarda informações. Pode ser de buscas antigas, pode ser senhas que você guarda. Então, o uso de cookies, ele nasce com um objetivo que é bastante nobre, né, de ajudar a navegação. Mas a partir do momento que você pode chamar os cookies ou observar os cookies na máquina de um usuário atacado, ele passa a guardar muitas informações. Imagina os cookies que guardam o cartão de crédito das suas compras online, né? E é por isso que eu recomendo. Você quer fazer uma compra online? Use o cartão virtual. Nem sempre é possível, tá? Muitas das vezes tem muita dificuldade associado a esse cartão virtual, tá bom? Significa que você está salvando mais um arquivo no tempo, tipo temporário na sua máquina. E que ele pode estar executando, inclusive, código ali dentro, tá? Mas que você está aceitando isso, porque esse código vai aparecer com, por exemplo, uma customização dentro da tua experiência de interface. Essa analogia que o Breno fez é uma ótima analogia, né? É uma pulseira de hospital. Quando você entrar no hospital, eles botam uma pulseira que te marca para identificar de diversas maneiras. O problema é que, nesse caso, essa pulseira também faz coisas, né? Ela também te dá umas picadas de agulha e não necessariamente essas picadas têm coisa, têm remédio, né? Mas a ideia do cookie é ótima. É que pensa o seguinte, eu estou falando, a web do começo dos anos 2000 era extremamente vulnerável a todas essas coisas que eu estou falando. Então chegou um momento, por volta de 2004, 2005, quando não era nem quando o PHP fica um pouco mais robusto, quando o Java começa a ter, minha Nossa Senhora, quando o Java começa a ter, né, um pouco mais de robustez com Hibernate, Struts, quando surge o Ruby on Rails, que as pessoas falam, cara, vamos parar com esse negócio de JavaScript, vamos parar com esse negócio de usar cookie e vamos migrar para esse modelo totalmente no back-end. Não vamos deixar mais nada com o usuário, né? Então você nota como a web ela se comporta em ciclos. Tá? Então, eu aprendi, no final do meu técnico, no começo da minha graduação, foge de JavaScript como o diabo foge da cruz, porque JavaScript é treta, JavaScript é problema. Né? Hoje em dia, né, a galera que faz full stack, né, ou seja, que quer um
uma única linguagem para fazer toda a plataforma, muita gente migra para JavaScript. Primeiro, porque JavaScript melhorou muito. Segundo, porque JavaScript te dá essa capacidade de você fazer mobile, fazer front, fazer back, fazer tudo e você ter uma única linguagem única para todos o teu trabalho. Né? Mas na minha época, usar JavaScript era coisa de satanás. Né? E hoje em dia, você faz, inclusive, aprendizado de máquina com JavaScript usando o TensorFlow.js. Eu acho isso assustador, né? Porque eu me lembro de uma web de 15 anos atrás, onde era terra de Marlboro, onde você era atacado 100% do tempo. Tá? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Gente, e olha só, tem uma outra coisa, isso que o Daniel Breno está falando é verdade, e pela LGPD, essa questão dos cookies, também ela fica muito estranha, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Porque você não poderia guardar informações sobre o usuário sem o prévio consentimento, sem a anuência de todos os dados que você está guardando, sem uma série de coisas. É claro que uma parte das empresas vai simplesmente praticar a demência, tá? Nem é todo browser, lembrando, que aceita, tá? Então, menos complicado que isso, tá bom? Não necessariamente vai com backdoor, Breno, mas, por exemplo, páginas grandes guardam informação demais, né? Que são um pouco complicadas de você manter, tá? Um pouco complicadas de você manter, né, com o usuário que vai ter uma máquina que muitas vezes ela não é protegida. Ah, Cláudio, mas eu uso Linux. Se vocês forem ver, no ano passado aumentou bastante o número de ataques a máquinas Linux, muito em virtude também do Android. Um último grande ataque que a gente teve foi um ataque de shell injection, foi ao drive das placas de rede sem fio, né, ao NDiswrapper, né, que vai ser utilizado em vários drivers de placas de rede por aí. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, pessoal, vou parar aqui a gravação.